Diga para o outro: Jesus está aqui. Aleluias. Podeis assentar. Glória a Deus. Estamos na presença do nosso Todo-Poderoso, aquele que nos salvou, aquele que tem o controle, aquele que é o início, o meio e o fim, aquele que tem tudo agendado, aquele que sabe todas as datas, aquele que sabe todos os horários, aquele que sabe tudo que vai acontecer, aquele que sabe tudo, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te criou. Raciocina comigo, querido. Existe somente uma única verdade. Essa única verdade é o Evangelho, é a palavra de Deus. E ela nos fala de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E essa verdade, ela vem de Cristo, e Cristo é a própria verdade. Busque conhecer a Deus, você conhecerá essa verdade. Se tudo isso dentro de você for um crédito, e você é que dá esse crédito ou não, então você estará garantido. Porém, onde existe outra história, onde existe outro livro, outra explicação, que fala de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, aonde está esse livro? Aonde está essa outra história? Quem foi que falou essa outra história? Falando do ser humano de verdade? Não existe. Não existe, só existe uma verdade. E aquele que nos criou, Ele é bom. Não apenas em atitude, mas em essência. Porque uma coisa é alguém fazer algo bom, outra coisa é essa pessoa ser boa na sua essência. Porque uma pessoa má pode fazer algo bom de vez em quando, mas na essência dela, ela é má. O nosso Deus, Ele não só faz coisas boas, mas Ele é a própria bondade. Ele tem todo o poder, e aquele que tem todo o poder é bom. Ele tem todo o poder, e aquele que tem todo o poder é a verdade. Ele tem todo o poder, e aquele que tem todo o poder é justo. Muitos têm poder na terra, mas não são justos. Ai dos homens, ai de nós, ai daqueles que estão debaixo da liderança, do governo de homens que têm poder, mas são injustos, são maus. No nosso caso é diferente, querido. Nós servimos a um Deus, o único Deus verdadeiro, e Ele é bom, Ele é amor, Ele é justo. Por que não se entregar? Por que não viver com Ele, andar com Ele? Por quê? Porque eu falo isso? Porque é isso que Ele exige, é isso que Ele espera de nós. Porque paralelo a Ele, paralelo não em proporcionalidade de poder, não em proporcionalidade de alegria, de justiça, não, mas um que se opõe. Paralelo a Ele, que é o diabo, paralelo a Deus existe o diabo. É o inimigo das nossas almas. Se você não se aproxima de Deus, você estará perto e próximo dele, do diabo. E ele quer destruir você. Com Cristo, com Deus, você estará seguro eternamente. Por que não se entregar? Eu tenho 27 anos de crente, conheci essa verdade e me entreguei a ela. E eu tenho uma memória, assim como você tem. E naturalmente nós vemos acontecer e se repetir aquilo que a Bíblia fala. Aquilo que a Bíblia fala. Muitos dos que passam pela presença de Deus passam porque chegaram, permaneceram por um tempo, mas não continuaram, voltaram para o mundo.
olha a vida desses hoje. Olha a vida desses hoje. Vez por outra ouvimos de alguém que está no mundo, que outrora estava na igreja, nos caminhos do Senhor e que se afastou e caiu na armadilha do diabo. O seu estado se tornou 7 vezes pior do que o primeiro estado. Não se engane, querido, a palavra de Deus é a verdade, ela se cumpre. Ela se cumpre. Permaneça no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Antes de continuarmos, nós queremos conhecer os nossos queridos visitantes. Você que está aqui nessa noite, que nos dá a honra da sua presença, sendo evangélico de outra igreja ou não evangélico, mas que está aqui nos visitando hoje, se você pudesse colocar de pé, para que a igreja possa olhar para você, você pode, em nome de Jesus? Você que nos visita, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir bem forte em nome de Jesus, amém? Amém, mais forte, amém? Oh, aleluias. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3, já. Mas foi muito fraco, mais uma vez. 1, 2, 3, já. E voltem sempre em nome de Jesus. Podeis assentar nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem à vontade em nosso meio, que a palavra de Deus encontre lugar no coração de cada um em nome de Jesus. Palavra de Deus esta que ontem mesmo eu estava em casa, né? E me deu uma vontade de ouvir uma pregação ao vivo. Aí eu disse, vou lá na igreja Batista da Promessa. Cheguei atrasado ontem no culto de jovens, mas ontem eu senti vontade de ouvir uma palavra, né? Eu quero ouvir uma palavra hoje de Deus. Estou com sede de ouvir a palavra, não no YouTube, não, vou no nosso Action, que é o nosso culto de jovens. E eu vim ontem e ouvi uma palavra abençoada. A Patrícia trouxe uma palavra abençoada ontem, né? Ela falou sobre o maior hábito, o mais importante hábito do cristão, que é imitar a Cristo. Ela pregou sobre isso. O maior hábito do cristão é imitar a Cristo. Se você tem esse hábito, se você adota esse hábito como estilo de vida, então tudo está resolvido. Imitar a Cristo. Que possamos fazer isso em nossas vidas. E a palavra que nos renova, a palavra que nos traz vida de verdade. Mas antes, até devia abrindo aqui um parêntese, falando aqui da nossa juventude, falando dos nossos jovens, do nosso Action, que é o nosso culto de jovens. Eu quero aqui fazer um alerta, dar um alerta a você que é jovem. Cadê os jovens da nossa igreja? Adolescentes e jovens, fica de pé aí, em nome de Jesus. Adolescentes e jovens. Eu não vou nem dizer idade, né? Adolescentes e jovens da nossa igreja, fica de pé. Os adolescentes também, a partir de 11 anos de idade, né? Porque todos vêm para a igreja, né? Aleluias. Vamos dar uma forte salva de palmas aos nossos jovens e adolescentes, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu quero dizer a vocês, não deixem de vir para o culto dos jovens. Ontem, antes de chegar aqui, eu saí de casa, né? E aí eu saí pela rua, né? Passando na frente de cada igreja. Passei na frente de 8 igrejas, as que me vieram na memória. Dessas 8 igrejas, num sábado à noite, só tinha 3 igrejas abertas, dessas 8. Numa primeira estava tendo um ensaio, numa segunda tinha umas 3 ou 4 pessoas, se eu não me engano. Numa terceira estava aberto, mas eu vi uma pessoa caminhando lá dentro, não sei se ia ainda começar o culto, não sei. E cheguei aqui, estava tendo o culto de jovens. Eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque
Alegre porque nós temos o nosso culto de jovens e nós não negociamos o nosso culto de jovens. Porém triste, sabe por quê? Não pelas igrejas, não pelos pastores, não. Mas triste porque essa realidade de reunir só jovens para adorar a Deus, ela é uma realidade difícil. Não é fácil juntar só jovens para adorarem a Deus. Porque a concorrência é grande, muito grande. Por que na maioria dessas igrejas não tem mais culto de jovens? Eu conheço essas igrejas por onde eu passei. Não é que estava fechado naquele dia, é porque não tem mais culto de jovens. Porque tentaram, mas não conseguiram, porque os jovens eram poucos e foram indo e foi diminuindo e não, vamos acabar com esse culto de jovens. Eu sei do que eu estou falando. A guerra é grande. Por isso eu digo para o pastor Raniel e para a pastora Dayana: permaneçam. Permaneçam. E a você que é jovem, não deixe de vir. Não barganhe o culto por outras coisas. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Então, fica aqui esse parêntese em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos nessa hora abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Nós vamos ler um momento aí, onde Jesus, ele vai até a casa de um certo homem, cobrador de impostos. O nome dele é Zaqueu. E eu creio que a maioria conhece essa história e conhece a história de Zaqueu. Era um homem de pequena estatura quando Jesus passou. Antes de Jesus chegar onde ele estava, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E você já conhece a história. Então, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1. Vamos lá, o texto vai dizer: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha para mim, segura aí. Nós vemos aqui um homem corrupto, um publicano, um cobrador de impostos, que extorquia pessoas. Porém, ele desejou ver Jesus. E Jesus, já sabendo, porque Jesus é Deus, ele sabia que Zaqueu estaria ali, sem mesmo que Zaqueu falasse com ele ou convidasse ele para estar em sua casa. Jesus disse para ele: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou ficar em sua casa. Imediatamente ele desceu e recebeu Jesus em sua casa. Naquele momento as pessoas criticavam Jesus, porque conheciam a fama daquele homem. Mas aquele homem não estava brincando. Aquele homem não estava ali para aparecer. Ele não estava ali porque queria se parecer com um dos discípulos de Jesus. Ele não queria se parecer, ele queria se tornar. Já já a gente vai pregar sobre isso, em outro texto, mas sobre isso. Não basta parecer, tem que ser. Ser semelhante não basta,
eu tenho que ser em essência. Zaqueu queria ser em essência. E naquele momento, ele vendo aquele movimento que as pessoas estavam falando dele, reprovando ele, ele disse: olha, Senhor, a partir de hoje, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguém financeiramente, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só o compromisso desse homem. Olha só a palavra desse homem. Se ele roubou ou se ele extorquiu R$1.000 de alguém, ele ia dar quanto? Quanto a mais? 4 vezes, 4.000. Se ele roubou ou extorquiu 10.000, então ele ia dar quanto? 40.000. Se ele extorquiu 100.000, então devolveria quanto? Gente, esse homem fez algo muito grande. Sem Jesus confrontá-lo, sem Jesus dizer faça isso, sem Jesus dizer para ele o que Jesus disse para o jovem rico. O que foi que Jesus disse para o jovem rico? Vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e depois venha e me... O jovem foi e fez isso? Não. Se afastou triste de Jesus. Zaqueu se aproximou e fez o que Jesus disse para o jovem rico fazer. Ele fez sem Jesus pedir. E aquilo foi tão grande que Jesus, ele completou. Ele disse, Jesus falou, versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu tinha se convertido de verdade. A vida de Zaqueu era o dinheiro. E o que eu quero dizer para você aqui, para fechar esse momento, não é só aqui a pregação. Quando nós nos convertemos de verdade a Cristo, o nosso relacionamento com o dinheiro muda. Diga para o seu irmão, quando nós nos convertemos de verdade a Cristo, o nosso relacionamento com o dinheiro muda. O dinheiro, ele não é mais o nosso Senhor. O dinheiro não serve mais para me distanciar de Deus, mas para me aproximar. Olha o que ele fez. Ele deu metade de seus bens aos pobres, e não sei quanto que ele deu. Não sei se apareceu alguém lá dizendo, você me extorquiu, mas talvez sim. Ele usou o dinheiro dele para se aproximar de Cristo. Quem se converte de verdade, o dinheiro dele é para aproximar ele de Cristo, não para afastar. Quem vive no mundo sem Jesus, o dinheiro dele afasta ele de Deus. Quem vive na igreja com Jesus, o dinheiro dele é para aproximar ele cada vez mais de Deus. Nós vemos 2 coisas que aconteceu aqui. Ele foi generoso e ele queria se tornar alguém reto nessa área. Generosidade na atitude de dar metade aos pobres daquilo que ele possuía. Retidão de reparar o erro que ele cometeu, ou os erros no plural. Diga generosidade e retidão. Aquele que se converte de verdade a Cristo, se não for generoso em relação aos seus bens, e se ele não for reto nos seus negócios, ele não se converteu. Você entende o que você está ouvindo? Vale a reflexão. Quem diz ser cristão, que segue a Cristo, mas não é generoso, mas é mesquinho, retendo o que tem, ele não se converteu ainda. A generosidade, tanto no sentido da casa do Senhor, como no seu dia a dia, para com as pessoas que aparecem diante dele. E retidão
na transparência dos seus negócios, no comprar e no pagar, no se preocupar com os seus compromissos, no não querer sempre tirar vantagem em seus negócios, mesmo vendo que a pessoa que está ali negociando com você, está negociando só porque precisa, e alguns cristãos se aproveitam. Ah não, mas ali foi algo que, uma oportunidade que apareceu, não tenho culpa, não tenho culpa. Cuidado com essa atitude, isso não é retidão aos olhos do Senhor. Zaqueu se tornou generoso e reto. Então, que nós possamos refletir nessa noite como que nós estamos nos relacionando com o nosso dinheiro. Porque a maneira com que nós nos relacionamos com o nosso dinheiro diz muito se eu sou salvo ou não. Porque Zaqueu fez isso, Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Então, que as nossas atitudes em relação ao dinheiro nosso provem que nós somos cristãos de verdade. Amém? Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos ofertar nessa hora e dizimar em nome de Jesus. Então nós vamos sair dos nossos lugares com alegria. Tem o Pix aqui, né? E nós podemos fazer online ou fisicamente. Façamos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando eu oro, eu tenho contato com o Criador do universo. Yeah. E quando eu te busco, Deus, e tudo incendeia em mim. Vocês falar do sábado. E o pecado sai, a santidade vem, e acende em mim uma chama de amor. E o pecado sai, a santidade vem, que queima o meu coração, que queima o meu coração. Quando eu oro, eu tenho contato com o Criador do universo. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Vamos curvar nossas cabeças. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. E baseado no que eu falei agora há pouco, baseado em Zaqueu e Jesus, reflita se você tem sido generoso e reto. Se não, que você peça a Deus nessa hora e tome uma decisão de ser. Se sim, que você renove a sua aliança com Deus nessa área, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nessa noite nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Meu Deus, porque nós vemos na Tua palavra, Pai, os caminhos, as direções a serem seguidas. Meu Deus, no caso específico desse homem, de pequena estatura, Senhor, nós vemos aqui, meu Deus, que ele se converteu de verdade. Que o nosso coração, meu Deus, também seja sincero. Que a nossa entrega ao Senhor também seja sincera. A cada dia, meu Pai. E em relação às nossas finanças. Que possamos ser generosos. E que possamos ser retos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. O Teu Espírito Santo está aqui, sondando os nossos corações. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está olhando para o interior de cada um, meu Pai. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está aqui. Então, ajuda cada um nessa hora, Pai. Abençoa a Tua igreja de modo geral. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, Senhor, nessa área. Traga entendimento, Senhor.
traga conhecimento, meu Pai, que haja um despertar, meu Deus, em nosso meio, para a generosidade e para a retidão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos. Muito obrigado, amém. Aplaudo o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Queridos, antes de iniciar aqui a palavra, no próximo sábado, teremos, através da realização do Ministério Mais Amor, nós teremos aqui um evento especial com as mães, com as mulheres, né? A partir de que horas? A partir das 3:30 da tarde, em nome de Jesus. Vai ter um bazar, várias roupas. Olha, tem roupa, tem calçado, tem adereços femininos ali que não acaba mais. Meu Deus, eu acho que isso pesar dá uma tonelada de coisas. O nosso carro ali está cheio também de 3 bolsas, né, de roupas e acessórios para mulheres, para abençoarmos as mulheres que estarão nesse evento tão precioso, ok? E também o Ministério Mais Amor vai estar sorteando uma bolsa da Carmen Stephens. Essa bolsa eu ouvi dizer que ela foi R$4.000. E alguém doou essa bolsa. Alguém sentiu no coração de doar essa bolsa para a igreja, né? Para algo beneficente. E aí tiveram a ideia de sortear ela. E também vai ter um Pix de R$200, né? Eu não consigo ler o que está ali, né? Nos prêmios ali, ó, né? Amém. Então, vai ter um bazar. Então, está sendo vendido cupons, ok? No valor de R$10, se você quiser concorrer a essa bolsa, e há também um Pix de R$200, né? Compre um cupom. Quem está vendendo? Quem está vendendo aí? Levanta a mão aí, ó. Olha aí, ó. Tá? Você, mas eu sou homem, eu não estou precisando de bolsa, mas a tua esposa, ela está te cutucando aí, compra. Ou então, você que é da igreja, se você quiser ajudar o Ministério Mais Amor a vender esses cupons, converse com a Jéssica, com o Miguel aqui no final do culto, para que você possa ajudar a vender também. E sábado teremos uma grande tarde aqui. Vai ter o que mais no sábado? No sábado vai ter palestra só para mulheres, mães carentes do bairro, né, da cidade. Amém. Glória a Deus. Então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Keliane quer uma reunião com todas as mulheres que irão para o Aviva Mulheres, lá em São Luís, a partir do dia 19 agora, se eu não me engano, né? 18, 19, se eu não me engano, de maio. A caravana aí, você colocou seu nome, ela quer só acertar alguns detalhes com vocês, mulheres. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem. Queridos, nós vamos agora trazer uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa hora, em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos hoje receber uma palavra de Deus, baseado na parábola do joio. A parábola do joio. Eu não sei se você já leu essa parábola, mas Jesus, aqui ele conta uma parábola para as multidões, para o povo, e ele traz o ensinamento a respeito desse assunto. E eu queria dizer para você, querido, que o propósito de Jesus, ao trazer essa parábola, uma história ilustrativa, era para dizer para aquele povo que principalmente, não bastava parecer, tinha que ser de verdade. Tinha que ser. Nós podemos tirar, como a gente vai tirar várias lições aqui dessa parábola, porém, a principal é que nós não podemos ser semelhantes, nós temos que ser semelhantes ao quê? Aquilo que Deus espera. Aquilo que Deus espera que você seja, você tem que ser. Não apenas se parecer, não apenas fazer algo, não apenas reproduzir algo sem ser de coração. Por quê? Porque naquele dia, queridos, no dia do juízo final, o próprio Jesus diz: muitos virão e dirão, em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E o que eles vão ouvir da boca de Jesus? O que eles vão ouvir?
apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então, essas pessoas não estarão mentindo. Jesus não disse, né, nisso que ele falou que vai acontecer, ele não disse, olha, eu vou dizer naquele dia mentiroso. Não, porque aquelas pessoas falarão a verdade. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E aí Jesus vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas apenas faziam coisas que se pareciam com um verdadeiro cristão, mas não eram de fato. Elas eram semelhantes, elas se pareciam, elas eram joio, como a gente vai ler aqui. Elas eram apenas joio, se pareciam com o trigo, mas não eram de verdade. Então a reflexão hoje é essa. Você é aquilo que Deus espera que você seja? Você se parece com aquilo que Deus espera que você seja? Ou você não tem nenhuma semelhança? Porque tem aqueles também que não tem nenhuma semelhança. E se para o joio não há esperança, e para aquele que não é joio? Tipo, se para aquele que se parece com aquilo que Deus espera não há esperança, para aquele que faz alguma coisa de vez em quando, da parte de Deus, dá esmolas, ou é boa, ou vem para a igreja de vez em quando, no domingo e tal, né? Se para essas pessoas não há esperança de vida eterna, e para aquele que não faz nada disso? Então, a mensagem de Deus para o nosso coração hoje é isso: não basta parecer, tenho que ser, ok? Ser o quê? Ser aquilo que Deus espera que eu seja. E o que Deus quer que eu seja? Trigo, igual o que nós vamos ver aqui, ok? Então vamos lá, a parábola do joio a partir do versículo 24, ok? Quem achou, diga aleluias. Mateus 13, a partir do 24, o texto vai dizer: Jesus contou outra parábola a eles, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Note isso, querido, aqui é Jesus falando, ok? Deixem que cresçam juntos até a colheita. Deixem que cresçam juntos até o quê? Até a colheita. Diga assim: haverá uma colheita. Continuando. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio. E olha o que vai acontecer com o joio, querido: e amarrem-no em feixes para ser queimado. O joio será queimado. E o trigo? Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos orar antes de eu ler a outra parte que explica essa parábola. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nos dê sabedoria, nos dê, meu Pai, capacidade para entender, para compreender, porém, mais ainda, para que possamos crer na Tua palavra. Revela a cada um aqui, meu Deus, aquilo que o Senhor espera deles, e que eles, ao receberem esta revelação, possam crer de verdade, se entregar e viver como o Senhor quer que vivamos. Pai, fala conosco nessa hora. A nossa mente, ela está agora voltada para o Senhor. Que a nossa mente seja, sim, Senhor, levada cativa, como diz Tua palavra, à Tua presença, e que o diabo, que o inimigo não encontre vantagem agora, tirando a atenção, Pai, roubando a semente que está sendo lançada agora, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus contou uma parábola
A parábola do joio. Ele diz o quê? Que um dono do campo saiu a semear. Ele lançou a semente. E ali, enquanto todos dormiam, porém a semente era boa. E enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou também o joio no meio. Quando o trigo cresceu um pouco, o joio apareceu. Os seus servos observaram e disseram: você não plantou o joio? Quem foi que plantou? Você não plantou você não plantou o trigo? Quem foi que plantou esse joio aqui? Aí o próprio dono diz o que? Foi o meu inimigo. Ele veio e ele plantou. Então o senhor quer que a gente arranca na estante. Aí diz o que? Não façam isso, porque caso vocês arranquem, vocês poderão também arrancar o trigo junto. Deixem que cresçam juntos. No dia da colheita, aí vocês sim vão tirar primeiro o joio, vão amarrar em feixes e vão queimar. E o trigo vocês vão colocar em meu celeiro. Porém, Jesus falou isso para as multidões. E aí depois, pula agora para o versículo 36. E o texto vai dizer: então ele deixou a multidão, Jesus, né? Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. Eles queriam saber mais, entender melhor do que Jesus tinha falado. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, querido? Jesus. Aquele que semeou a boa semente é Jesus. O campo é o quê? A igreja. O campo é o quê? O mundo. E a boa semente são o quê? Os filhos do reino. O joio são o quê? Os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é quem? O diabo. A colheita é o quê? O fim desta era. Diga assim: o fim do mundo. Para ficar bem entendido. É o dia que Jesus voltará. E os encarregados da colheita, quem são? Os anjos. Aí Jesus continua: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Quem vive uma vida satisfazendo os prazeres seus da carne, essa pessoa pratica o mal. Quem vive empinando o seu nariz: eu sou dono da minha vida, ninguém me diz o que eu tenho que fazer, eu vivo como eu quero, essa pessoa vive pecando e praticando o mal. Então, o que vai acontecer com esse tipo de gente? O versículo, mais uma vez, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. E o 42 continua: eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Porém, para terminar, 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aí completa a igreja, termina a igreja. Eu vou ler e vocês vão completar. Então, só os homens. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mais uma vez os homens. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Agora as mulheres. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. A mulher sempre ganha, né?
todo mundo junto. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus está alertando. Deus, Ele fez o homem e colocou dentro do homem o livre-arbítrio. Então, Ele lança a palavra. Ele lança a palavra. E como com o livre-arbítrio que temos, decidimos crer ou não. Ele diz, olha, quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se você tem juízo, creia. Ouvidos para ouvir é você receber no coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós vemos aqui, queridos, a primeira coisa que eu quero destacar. Jesus contou essa parábola aqui depois da parábola do semeador. E antes da parábola do semeador, ele conta a parábola do semeador, por quê? Porque os fariseus não estavam acreditando em Jesus. E Jesus, naquele momento, indagado a respeito da expulsão de demônios, os fariseus dizem o quê? Ele expulsa os demônios por Beelzebu. Ele expulsa por Beelzebu. E aí Jesus conversa algumas coisas com eles, para não demorar muito, algumas coisas com eles, e Jesus diz, olha, cuidado com a incredulidade, cuidado. E eles pedem um sinal depois disso, para Jesus, mostra-nos um sinal, se você é realmente filho de Deus. E ele diz, olha só quem pede um sinal, uma geração adúltera, perversa, corrompida, nenhum sinal será dado a vocês. E naquele momento, em seguida, depois ele vai contar a parábola do semeador. Ele fala outros detalhes, mas depois ele conta a parábola do semeador. Ele fala da semente, dos 4 tipos de solos, que a semente é lançada e cai naqueles 4 tipos de solo. E ele estava ali chamando a atenção do povo para a incredulidade. Ou seja, a palavra é pregada, a palavra é lançada, a semente é lançada. Se o meu coração é terra boa, eu creio de verdade, de fato. E quando eu creio de verdade, eu sou estabelecido por Deus na terra. Esse estabelecido por Deus na terra é, de fato, os filhos do reino sendo plantados por Deus na terra. Porque aqui na parábola do joio, Jesus sai e ele diz que ele semeia a boa semente. E quem é a boa semente? Os filhos do reino. Quando é que um filho e como é que um filho do reino é plantado? É quando um ser humano, usando do seu livre-arbítrio, ele decide crer na palavra. Ele decide crer naquilo que Jesus fala. Quando ele crê na palavra de Deus, sem duvidar, se entregando e passando a viver por Deus e para Deus, ele é estabelecido na terra, ele é plantado na terra, ele é filho do reino. Ele é filho do reino. É Jesus que planta os filhos do reino. Mais uma vez, repito, como que é plantado um filho do reino? É quando um ser humano acredita de verdade, crê na palavra de Deus e passa a viver para Deus, abrindo mão dos seus prazeres, abrindo mão daquilo que faz cair no pecado, abrindo mão dos prazeres da carne, abrindo mão daquilo que poderia levar ele para o inferno. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. E ele diz que no fim desta era, os anjos virão, eles arrancarão o joio, eles amarrarão em feixes e queimarão. Aí ele explica depois que o que é isso? Os anjos virão e eles arrancarão todos aqueles. Eles lançarão todos aqueles que fazem cair no pecado, todos aqueles que praticam mal, na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que faz cair no pecado, de fato, me leva para o inferno. Quando eu abro mão desses prazeres, dando crédito à palavra de Deus, naturalmente eu estou sendo salvo. No meu futuro não haverá condenação. E dessa forma é que eu sou plantado na terra, de verdade,
como um filho do reino. Ou um filho do reino. E qual é a promessa para os filhos do reino? É que eles brilharão como o sol. Eles brilharão no reino de Deus eternamente. Eles são o trigo. O que Jesus fala também do trigo? Que o trigo, o joio vai ser amarrado, jogado no fogo, mas o trigo vai ser o quê? Juntado, digamos assim, e guardado no meu celeiro. Ele fala, guardado no meu celeiro. O que é o celeiro? É o céu, é o reino de Deus. Então, os filhos do reino são plantados na terra, no momento em que os seres humanos dão crédito à palavra de Deus. E os filhos do diabo, vamos dizer assim, o joio, quando é que eles são plantados e como é que eles são plantados? Porque a Bíblia fala de duas sementes. A Bíblia fala de duas sementes. A semente do trigo e a semente do joio. Os dois foram plantados. Quem plantou a semente do trigo foi Jesus, é Deus. E o joio, a semente do joio, o próprio Jesus fala, o meu inimigo. Só que depois diz o nome. Qual o nome desse inimigo? O diabo. Quem é joio? Joio é todo aquele que vive pelos prazeres da carne. Joio é todo aquele que vive aquilo que faz cair no pecado. E é o diabo que planta. Mas como assim? Como é que é plantado? Querido, é algo automático, presta atenção. Basta não crer na palavra. É do jeito que eu estou dizendo para você. Basta não crer na palavra de Deus. Naturalmente você já estará sendo plantado pelo diabo na terra. Ah não, mas eu não sirvo o diabo. Meu amigo, só existe Deus e o diabo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não deu crédito à palavra, como falei no domingo passado, acreditar que Deus existe, confiar somente em Deus, obedecer aos seus mandamentos. Se você não faz isso ainda, você ainda não é um filho do reino. Você ainda não é um filho do reino. Eu sei que nesses momentos a gente fica procurando palavras às vezes para não chocar tanto. Mas querido, eu estou aqui para falar a verdade. Não para agradar. Porque o amor fala a verdade. É o diabo que mente, massageando aqueles que estão no mundo. Para quê? Para que eles pensem que está tudo bem. Mas na verdade, o diabo está apenas alimentando eles, engordando, igual um animal que a gente engorda para depois abater. Então, os filhos do maligno, o joio, eles são plantados quando eles não dão crédito à palavra. Quando não dão crédito à palavra. Mas, voltando para o centro da mensagem, para o cerne dessa mensagem, como eu comecei falando, eu quero falar agora, estreitar e falar disso. Não basta você fazer boas obras, você tem que ser bom. Você tem que ser bom em sua essência. Não basta obedecer em um ou outro momento. Eu tenho que ser obediente. Não basta vir para a igreja de vez em quando, descarregar um pouco dos pecados. Ei, pastor, rapaz, eu falei para vocês, um dia desse um rapaz me topou ali e tal. Não é crente ele. Eita, pastor, rapaz, eu tenho que na sua igreja para descarregar um pouco desses pecados aqui e tal. Está pesado demais. Rapaz, tanto tempo que eu não fui na igreja, rapaz, deixa eu descarregar um pouco dos meus pecados. E às vezes até vem. Sai tocado, sai aliviado, sai reflexivo. Até pensa em abandonar aquilo que ele sabe que é errado. Aquilo que ele sabe de fato que desagrada a Deus e que está levando ele para o buraco. Mas querido, não basta vir de vez em quando, você tem que vir sempre. Tem pessoas que praticam de vez em quando essas coisas e se parecem um pouco
com o trigo. Se nós formos observar, você pode ver depois na internet, no final do culto eu vou mostrar o vídeo do joio e do trigo, a plantinha mesmo, que são quase que idênticos. Mas tem uma diferença entre os dois, a gente vai já mostrar o vídeo. Então, não basta você dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que eu não faço nada de errado. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o que e tal. Tudo bem, mas você é? Isso que você diz que faz? Não basta parecer, meu amigo. Tem que ser. Você é ou você faz? Eu repito, como eu falei agora há pouco. Uma pessoa má pode fazer algo bom, sim ou não? Sim ou não? Sim, ela pode. Ela pode fazer algo bom. Eu me lembrei agora, há muitos anos atrás, o pessoal das antigas aqui, nosso início cristão, vão lembrar, caminhada cristã. Aqui na cidade, chegou um certo homem que se dizia ser pastor. Pregava e tudo mais e tal, aquela coisa. Mas de vez em quando ele sumia, passava alguns dias fora. Dizia que ia visitar a mãe dele, que ia não sei o que e tal, e voltava. E eu acho que passou quase 2 anos, não sei, com a gente. Não aqui nessa igreja. Só que, depois, algumas pessoas começaram a perceber alguma coisa, ou coisas erradas nesse pastor. Nesse cara de fora. Resumindo, depois foi descoberto o quê? Que esse cara, na verdade, fazia parte de uma quadrilha, de um grupo de assaltantes, não sei se era de banco, de coisas erradas aí, e que essa quadrilha, eles não viviam numa só cidade, eles só se juntavam para cometer os atos ilícitos, mas eles eram espalhados no Brasil. E aí quando tinha um ilícito para fazer, se juntavam, fazia, depois cada um ia para o seu convívio normal. Então, esse cara foi até preso e tal, não me lembro o desfecho final depois. Mas esse cara depois, foi descoberto tudo dele. Ele subia no altar, ele pregava com ousadia, era conhecedor da palavra, praticava boas obras, mas ele não era o que ele falava. Ele não era. Então, uma pessoa má pode fazer coisas boas, mas não importa se você faz pouco ou muito. Se você não é, nada feito. Então, você é trigo ou você é joio? Você apenas se parece ou você é? Você se parece e é, ou você só se parece? Reflita nisso, querido. Jesus, Ele está chamando a atenção. Ele está chamando a atenção. E para aquele que nem se parece, como eu falei agora há pouco, para aquele que nem se parece, nem se fala. A questão é, nós precisamos nos tornar. Nós precisamos abandonar a vida de pecado, porque haverá um fim. A colheita, como Jesus disse, é o fim dessa era. Note, haverá um fim. Haverá um fim. E nesse fim, nós veremos quem era e quem não era. Haverá um fim. Nós veremos quem irá chorar e ranger os dentes, ou quem vai sorrir e glorificar a Deus no final de tudo. Onde você está, quem você é, a quem você tem dado crédito. Meu querido, não precisa nem conhecermos a Bíblia para observarmos que o mundo está indo de mal a pior. Hoje eu fui comprar um almoço, e depois que eu comprei o almoço, eu parei numa loja. Aí eu estava precisando de algo e tal, mas estava um pouco agoniado, eu entrei, e ali tinha bem umas 10 mulheres vendedoras. Ou loja para ter vendedora mulher.
Aí eu peguei, entrei e tal, aí eu estava olhando ali, mas estava um pouco apressado, né? Aí as mulheres falando, lá no balcão lá, um monte de ceboseira, pornografia, e sorrindo, e eu sou isso, e eu não sei o quê, e eu fiquei muito incomodado. Não, depois eu volto, tchau. Na minha cabeça, como eu fui criado, mulher para mim é sinônimo de pureza. Mulher para mim é sinônimo de delicadeza. Mulher para mim é sinônimo de fragilidade. Mulher para mim é sinônimo de equilíbrio, sensatez. Mulher para mim é sinônimo de valor, de brilho. Mas hoje, eu não estou falando aqui da mulher, eu estou dando um exemplo de hoje, para contextualizar com a mensagem. Mas do jeito que tem mulher, tem homem. Tem homem. Mas a degradação da humanidade, tanto homens como mulheres, tem aumentado demais. E aquilo que nos faz valorosos, aquilo que faz o ser humano valoroso, ele tem jogado no lixo. É a mulher abandonando aquilo que é de fato dela e que a faz valorosa, e o homem também abandonando aquilo que faz ele valoroso, e perdem o valor os dois. Perdem o valor os dois. Isso é o quê? Sinal que nós estamos, como humanidade, indo de mal a pior, pelo sistema mundano. E a questão, a tendência, pelo sistema mundano, moralmente falando, não vai melhorar, querido. A tendência, e biblicamente, o que vai acontecer? Vai piorar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então virá o quê? O fim. Mas aquele que perseverar, eu não estou restando o versículo, ok? Mas aquele que perseverar até o fim, mais forte, até o fim, será salvo. Perseverar. Ora, do que fala essa perseverança? É o que fala antes do versículo. E o amor de quase todos se esfriará. Ou seja, muitos abandonarão aquilo que de fato é de Deus, aquilo que de fato foi plantado dentro de nós. Por Ele, abandonarão. Irão de mal a pior, mas aqueles que perseverarem, ou seja, aqueles que se mantiverem praticando aquilo que Deus espera deles, serão salvos. Serão salvos. Meu querido, nessa noite, deixe que a palavra de Deus penetre o seu coração. Jesus aqui nesse contexto, ele fala várias outras parábolas. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso. Qual é a intenção de Jesus contando todas essas parábolas a respeito do reino dos céus? Eu falo muito do céu. Você percebe que eu sou um pastor que eu prego muito sobre o céu, que nosso destino final é o céu, que a igreja é a família eterna e que nós iremos para a eternidade com Cristo logo, logo. Quem crê, diga aleluias. Jesus também falava. Ele também falava. Qual a intenção dele? Alertar o homem. Meu querido, saia dessa vida de pecado. Saia dessa vida de pecado. E não basta só você se parecer, você está no caminho errado, você está correndo perigo. Não basta só se parecer, não. Aí ele conta a parábola do joio. Olha o que vai acontecer com aqueles que se parecem, mas não são. Aqueles que se parecem, mas não são, são ou irão para o mesmo lugar daqueles que não se parecem e nem são. Irão para o mesmo destino, para o fogo eterno. Jesus pregou mais sobre pecado, sobre inferno, sobre condenação.
do que sobre outras coisas, tipo amor. Ele falou mais sobre essas coisas do que falou sobre amor. Como assim, pastor? Ele não precisava falar sobre amor, ele era o próprio amor. As atitudes dele falavam de amor. Mas o ensino dele mais enfático era sobre condenação, era sobre o inferno, era sobre o juízo final, era sobre arrependei-vos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Jesus, os olhos dele estavam no nosso final, porque era Deus, ele sabia do final. E com alguém que ama de verdade, não só de palavra, mas de verdade de coração, sabendo do final de tudo, ele diz: olha, se converta, porque o final vai dar nisso. Se converta, saia desse caminho, porque o final vai dar nisso. Se você continuar vivendo dessa forma, você vai chegar nesse destino: choro e ranger de dentes. Então, Igreja Batista da Promessa, essa parábola, a parábola do joio, é para falar disso. Não basta se parecer, você tem que ser. O quê? Ser aquilo que Deus espera que você seja. O que Ele espera que eu seja, pastor? Um filho do reino. Como eu me torno um filho do reino? Quando eu creio na mensagem que Ele prega, quando eu creio na mensagem dEle. Automaticamente, quando eu dou crédito a essa mensagem, eu sou estabelecido, eu sou plantado na terra como um filho dele. E me torno um justo. Um justo não no sentido de retidão, como falei agora há pouco, mas um justo no sentido de justificado dos meus pecados. Os meus pecados não me condenarão, porque eu já abri mão deles, eu já me desviei deles, eu já pedi perdão a Deus, Ele já me perdoou, então eu estou justificado, não serei condenado, não serei acusado naquele dia. Eu me tornei um justo, Deus me justificou porque eu me arrependi. Quem está entendendo a palavra? A palavra é simples e direta. Jesus, ele era simples e direto, e ele era muito mais claro do que nós. Ou seja, ele ilustrava muito bem. E aí no final, para terminar, aqui a palavra, como ele terminou essa parábola, ele disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse, nós vemos a carta às 7 igrejas da Ásia. E no final de cada carta, depois daquilo que ele falava, no final dizia o quê? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ouvir é dar crédito, querido. Ouvir é dar crédito. Eu te digo, dê crédito ao que você está ouvindo. Você que está plantado no reino de Deus, permaneça. Cuidado, não se torne um joio. Você que não está plantado no reino, decida hoje ser plantado. Decida hoje dar crédito, porque o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, de verdade. Jesus está às portas. Diga para o seu irmão: Jesus está às portas. Logo, logo Ele aparecerá. Depois do aparecimento, depois, no dia do juízo, nesse dia, não há mais decisão a ser tomada. O tempo acabou. É igual você estuda para uma prova. Chegou a hora da prova, meu amigo, não tem mais como estudar. Já era. Não tem mais como estudar. Já era. Estudou, não estudou, não estudou. Em relação ao dia da volta de Jesus, arrependeu, não arrependeu, não arrependerá mais. Não há mais esperança. Por isso, você que ouve a voz, você que ouve o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Dê crédito à palavra de Deus. Não se pareça, mas seja, de fato.
em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluias e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero dizer para você, não converse com o seu irmão. Você é amado do Senhor. Todas essas parábolas, todas essas mensagens, tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, foi com amor e por amor. Foi com amor e por amor. Deus ama a todos, Deus ama a cada ser humano, não importa quem ele seja, onde ele mora, se é rico ou pobre. Não importa se é homem ou mulher, não importa se ele cometeu um pecado ou 1000 pecados. Se ele apenas mentiu ou se ele matou alguém. Para Deus não importa. Tudo é pecado. O que importa é se tal pessoa vai se arrepender ou não. Porque Ele ama. Ele dá uma nova vida para aquele que de fato quer uma nova vida. Ele dá um novo rumo para aquele que de fato quer um novo rumo. Ele muda a vida para aquele que de fato quer uma mudança de vida. Alguns não mudam, por quê? Porque ainda não decidiram mudar de verdade. Decida. Sabe por quê, querido? Se você não decidir mudar, você irá de mal a pior. Você irá de mal a pior. Ouça o que eu estou dizendo a você. Você está novo ainda. Novo, bonito. Bem empregado. Está vivendo pelos teus prazeres. Está vivendo pelo desejo da carne, fazendo e acontecendo. Acha que é livre. Mas eu te digo, nem sempre você terá essa beleza. Nem sempre você terá esse conforto. Nem sempre você terá essa liberdade que você acha que você tem. Vai chegar uma hora da prestação de contas. Vai chegar uma hora. Decida hoje ser justificado. Não dever mais para Deus, mas andar com Ele. Você vai descobrir a vida que você tanto quer. A vida que você tanto quer está nele. A vida que você tanto espera está nele. A satisfação que você tem nesse pecado não é maior do que a satisfação de andar com Ele, perdoado, justificado, limpo e, melhor de tudo, aguardando o céu. Sem medo da morte, porque você sabe para onde vai. Em nome de Jesus, queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, respirasse bem fundo. Aleluias. Agora não é mais com o Senhor, é com você. Jesus ele falou, Jesus ele pregava, e depois que ele pregava, o que era esperado dos que ouviam Jesus? Uma decisão. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas nós pregamos a sua mensagem porque Ele nos enviou. Ele disse: vão, preguem o Evangelho. Hoje é conosco, para aqueles que creem. Hoje é conosco, nós pregamos o Evangelho. E o que se espera daquele que ouve a pregação do Evangelho? Uma decisão.